Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui curtindo uma torcicolo desde pela manhã, né? Então a gente decidiu ter uma melhorada, a gente vai gravar o vídeo aqui com vocês. E como vocês estão sabendo, nós estamos dentro de uma série chamada Extraterrestres, né? Como eu disse, é um tema espinhoso, que dependendo da compreensão que se tem do que é terrestre, você vai ter do que é extraterrestre. É, tem uma coisa que seria muito importante se as pessoas entendessem, né? Porque, assim, é, eu, eu durante as minhas pesquisas tenho percebido que é preciso muito a gente diferenciar algumas coisas, né? E eu vou tentar aqui escrever aqui, né? Sempre gosto de escrever. Que seria importante porque eu acho que a gente terá algumas surpresas muito grandes na hora que a gente descobrir algumas coisas a respeito dessas naves que geralmente cai por aí, ou pelo menos dizem que cai, né? Eu classifico três classes de seres, tá? Eu vou chamar assim, tá? Os dimensionais, certo? Os alienígenas, certo? Alienígenas, que a gente também pode chamar de não humanos, no sentido de, certo? O, e um grupo que seria chamado de extraterrestre, tá? E outro grupo que seria chamados terrestres, ou terrenos. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Tá? Então eu classificaria mais ou menos assim, tá? Os dimensionais, esses aqui estariam mais na esfera do pleroma, tá? Esses alienígenas não humanos estariam numa outra esfera, que aí as pessoas chamam alienígena para extraterrestre, o que pode não ser a mesma coisa, gente, dado as investigações que a gente começa a ter, tá? Porque esses alienígenas não humanos seriam básicos. Não humanos porque não teriam, né, a nossa fisiologia. Os extraterrestres, eles guardam uma semelhança com os humanos, com os terrenos. Tanto que eu não classifiquei aqui de humanos, eu coloquei terrenos. Por quê? Porque, como vocês sabem, a Terra base ela é o princípio para essa compreensão, né? A Terra base ela eu chamo de base exatamente porque ela está na base
da extensão que ela ocupa. Eu já mostrei aqui em alguns vídeos uma gravura que eu considero semelhante. Eu não estou dizendo que é aquilo, eu estou dizendo que tem uma semelhança com aquelas ideias que eu guardo, tá? Porque é muito importante a gente entender isso. Porque eu acho que é aí que está o problema da razão de nós acharmos que extraterrestre ou alienígena são a mesma coisa, né? Eu creio que alienígenas fora do nosso sistema do universo Terra seria quase que impossível de se encontrar, né? Porque eu já fiz aqui uma descrição mostrando de que nós somos a partir do que o Einstein falou, que o universo é uma bolha, e se você colocar né, a cabeça fora da bolha, você encontrar outros mundos, eu diria que nós somos uma bolha dentro de outra bolha, né? Vamos usar a linguagem de uma esfera dentro de outra esfera. Dado o que a gente já olhou aqui de pesquisa, é muito interessante que a gente, quando começa a analisar alguns fatos, tá? A gente começa a perceber isso. A gente começa a perceber que existe quase que uma ligação muito grande com o rastro deixado por esses seres, né, que eu vou chamá-los por enquanto de extraterrestres. Eles deixaram um rastro de informações nas primeiras civilizações, tá? Na Suméria, principalmente, ok? Porque aí existem divagações a respeito de Atlântida, de Lemúria, da Hiperbórea, né? E eu não vou entrar nesse mérito porque, né, não dos Murios, eu não vou entrar nesse mérito porque não existe ainda dados. A gente tem que lidar com fatos, né? Vocês sabem disso. E fatos a gente tem que correr atrás para pegar, porque ninguém salta fatos desse, né, sobre esse assunto no vácuo aí, tá? Então, muito bem. Eu acredito que os seres dimensionais, e quando eu falo de dimensionais, eu não estou querendo falar, porque tem uma certa coisa, eu já vi canal por aí falando de dimensionais, como se eles fossem seres incorpóreos, inorgânicos, não físicos, e isso para mim é uma ilusão, tá? Certo? E quando a gente fala de extraterrestre, a gente já é possível dizer que eles tenham vindo de outras, diríamos assim, de outras áreas do universo Terra, de outros aspectos do universo Terra. É mais ou menos isso. Mas nós não vamos filosofar sobre isso. O que é que nós vamos fazer? Existe mais mistério entre o céu e a terra do que pensa a nossa vã filosofia, né? E de fato isso é verdade. Não é que esses mistérios existem por si, de per si.
Existem os mistérios porque as pessoas na Terra resolveram incubá-los, colocar uma casca neles de mistério. E nós vamos falar hoje dos extraterrestres a partir do que se pode captar na Bíblia. Tá ok? A primeira coisa que a gente tem que logo começar a ver é o seguinte. Quando você pega a Bíblia para ler, existe um texto, tá, que está mais ou menos em Gênesis 6, de 1 a 4. Bora ver se a gente consegue encontrá-lo aqui. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui Gênesis 6, de 1 a 4. Tá? Vamos entrar aqui no Gênesis 6, de 1 a 4. Existe uma Bíblia aqui que eu gosto muito de usar ela, porque ela tem uma tradução muito boa. Não sei se encontrarei, não sei onde ela está contida aqui, mas eu quero... Vamos ver se ela aparece aqui. Ela está aqui. Então, essa Bíblia aqui, eu gosto muito dela, porque ela está no hebraico, não no hebraico antigo, tá? No proto-hebraico, nem no paleo-hebraico. Lamentavelmente, quando vocês ouviram falar de texto massorético, TM, você vai perceber que existe aí uma diferença muito grande. Tá? Então eu vou dar uma olhada aqui no Gênesis. Vamos ver aqui o Gênesis. No Gênesis 6, aí, ó, começa assim. Vamos que não está no 6, está no 50. Diz assim. Olha aqui. Tá? E aconteceu que começou o homem, Hadam, a multiplicar-se sobre a face da terra, Hadamá, terra, Hadamá. Tá? E filhas foram geradas para eles. Tá? E viram os filhos de Deus, Benei Elohim, aqui ó, Benei Elohim, tá? Então, os filhos do Elohim, eu já vou fazer essa advertência, que Elohim é plural. Ainda que os filólogos hebraicos venham com aquela história de que é um plural majestático, isso aí não passa de interpretação teológica para não analisar a fundo essa figura. Tá? Os Elohim não são nada mais nada menos do que os mesmos arcontes e os mesmos Anunnaki. Se não são os mesmos seres, são da mesma família. São da mesma natureza. Tá? E viram os filhos de Deus, tá? Aqui, olha, ele botou entre parênteses, literal, filhos do Deus. Mas o literal poderia ser filho dos deuses.
Né? Os filhos dos deuses, tá? Viram os filhos dos deuses, ou filhos de Deus, as filhas do homem, filhas dos homens. Agora você veja, bem aqui, ó, você vai encontrar uma contradição que está no plural aqui, ó, filhas dos homens, mas aqui, ó, filhos de Deus não está. Que o certo era filho dos deuses. Por quê? Porque aqui está filha dos homens. Não é? Aqui, ó. É que eles vão dizer que como está no singular, é preciso, o verbo está no singular, conserva-se o nome no singular, o substantivo no singular. É aquela velha história. Tá? As filhas dos homens. Elas eram boas. Literal. Que elas eram boas. Eram boas. Tá? Que eram formosas, mas na verdade é que eram boas mesmo. Boas para quê? Para procriar. Não tem nada de belo aqui. Viram que elas eram bonitas, que elas eram formosas. Não existe. Essa interpretação é incorreta. Literalmente, ela quer dizer que elas eram boas no sentido de procriação. Que elas eram úteis para procriar. E tomaram para eles mulheres de todas as que escolheram. Tá? Mulheres, Nashim, tá? Que escolheram. E disse, olha aqui, Javé, esse aqui é o chefe esse aqui é um dos Elohim, Javé, não permanecerá meu espírito com o homem, Vadã, para sempre. Tá? Depois nós vamos saber o que é isso aqui, ó. Nós vamos entender o que significa esse ruach aqui. Tá? Vamos entender. Nesse vídeo nós vamos verificar algumas palavras no hebraico que têm raiz e a sua interpretação literal deixam claro para nós que espiritualizaram a coisa, né? E o meu espírito com o homem para sempre, porque, olha só, ele também é carne, vassar, e serão os seus dias 120 anos, tá? Literal ano. É preciso, olhando esse texto aqui, gente, primeiro precisa dizer o seguinte: por que Javé está com raiva do homem se não foi, o homem não tem nada a ver com o versículo atrás? Se foi os filhos dos Elohim, os Benei Elohim, que acharam que as mulheres eram boas para procriar. Aí o Javé fica com raiva e resolve descontar no homem. Vocês vão perceber ao longo da Bíblia, gente, que a descrição que os primeiros escritores da Bíblia deixaram de Javé, não há dúvida, não tem essa ideia que isso é uma visão antropomórfica de Deus, que na verdade eles diziam aquilo, mas não era o que eles queriam dizer, que isso é uma visão antropomórfica e
Gente, os teólogos são pagos e recebem muito bem para defender essas ideias. Tá? Então, o Javé aqui, o Jeová, que é o mesmo Alá, que é o mesmo Brahma, é a mesma figurinha, é o mesmo Yaldabaoth, pelo menos na minha compreensão. Existem escolas gnósticas que vão dizer que Javé é filho do Yaldabaoth, aí cada um faz a sua interpretação. Tá? Não permanecerá meu esperar sempre, porque ele é carne, né? Ele também é carne. Também é carne. Agora veja essa afirmação, olha aqui, ó. Né? Também é carne. Parece-me que o Javé está querendo dar a entender o seguinte, que ele é também carne, como nós somos carne. Ora, todo mundo sabe que o ser humano também é carne. Ele sabia porque foi ele que criou. A ideia do texto é que ele está falando, não fazendo uma afirmação, mas sim uma comparação. Ele também é carne. Como ele é também carne, os outros também. É como se ele estivesse dizendo, os outros também são carne. Tá? Bazar. Tá? E serão, tá? 120 anos. E veja que quando ele aplica essa palavra de 120 anos, é que antes do dilúvio você pode perceber que eles introduziram alguma coisa no ser humano que os anos passavam e eles continuavam jovens e morriam muito com semblante de jovem. Então eles viviam vidas longas não comparadas à dos Elohim, que viviam também vidas longas e muito longas, mas eles morriam. Você vai dizer assim, os Elohim morriam. Os seres extraterrestres morrem também. Tá? Alienígenas morrem também. Isso é uma ideia besta que colocaram na nossa cabeça de que eles não morrem, eles morrem. Tá? Então a ideia mais ou menos é essa aqui que ele está tentando passar. Aí, continuando no versículo 4, ele diz assim, aí o versículo 4, vejam só, faz um salto de versículo para versículo, como se o escritor que estivesse fazendo a Bíblia, ele estivesse captando ideia, e ele interrompia uma ideia para colocar uma outra. Aí diz assim, os gigantes, o Haneflim, os gigantes estavam na terra, Varetes, Varetes. É importante também, percebam aí, e é bom a gente perceber, porque assim, gente, seja, quando ele se quando aqui em cima, isso aqui é o versículo 4, quando bem aqui em cima, ele disse o Senhor, não é que ele também é carne, mas ele vai dizer bem aqui, e viram, tá, bem aqui, ó, o homem, Radam, multiplicar sobre a face da terra, Radamá. Olha como é terra em referência a Adão. É Radamá. Radamá. Ok? Perceberam isso aqui? Quando se refere ao homem, ele se refere
ao Ra-Adã, tá? Observem aí. Ele se refere à terra como Ra, tá? Adamá. Pode perceber. Agora observem que ele vai se referir no versículo 4, tá? Bem aqui, ó. Gigantes estavam na terra. Aí havia os Nefilim, Nefilim. Aí eles estavam o quê? Olha como terra é Eretz. Porque você observa que lá no Gênesis, no princípio Deus criou o céu e a terra. Aqui tá a terra, lá está assim, ó, Aretas. Certo? Dá a entender para a gente que o Radam, porque a palavra Radamá está se referindo a uma espécie de substância, enquanto que Eretz quer dizer solo, tá? Isso também pode ser traduzido assim. Então, observe aí, meu querido, que nós estamos fazendo aqui uma análise dessas figuras chamadas Nephilim, que foi o cruzamento entre os filhos de Deus, dos deuses, os dos Benei Elohim, tá? Com as filhas dos homens, tá? Estavam na terra naqueles dias. Quer dizer, naqueles dias, eles não eram da terra, por isso que eles não são terráqueos. Aqui é que está a tradução, porque eles estão aqui em Vaaretz, eles não são, tá? Eles não são Ha-Adamá, eles não são da terra. Vaeretz, esses aqui, o Ha-Adam, os Adãos, eles são terrenos, ou terráqueos, tá? Vamos usar isso aqui. São terráqueos, tá? Estes aqui não são terráqueos, tá? Estes aqui, ó, Haneflin, Varetz, naqueles dias, estavam na terra naqueles dias, naquele período. Mas eles não são da terra, tá? Claro que o texto isso aqui está de forma implícita. Quem lê descuidadamente, isso aqui já era, né? E naqueles dias e também depois, tá? Quer dizer, eles também ficaram depois, tá? Depois que Asher aqui entraram, tá? Os Benei Elohim, filhos de Deus, filho dos deuses, entraram, tá? As filhas dos homens, ou as filhas dos homens, tá? Eles entraram, tá? Veja, a palavra está entraram aqui, ó. Iabou, tá? Entraram no sentido de contato, tá? Sentido de contato,
E aí é preciso falar o seguinte, que, olha aqui, Ha-Nephilim estavam na terra. Preste atenção no que eu estou querendo lhe explicar. Naqueles dias depois que entraram os Binei Elohim, os Nephilim não são... no texto não está dizendo que eles são resultado do cruzamento dos Binei Elohim com as mulheres humanas, com as mulheres terráqueas, tá? E geraram filhos para eles, não para elas. Mas geraram filhos para eles, para os Binei Elohim. Estes, tá? Estes, Ha-Giborim, eram os valentes que houve na antiguidade, Meolam. Os varões de nome, de fama. Então, observem que quando começa o texto, ele já faz uma afirmação bem aqui, tá? Dizendo que e disse o Senhor, tal no meu espírito não ficará para sempre. Por quê? Porque ele observou que havia Nefilins, tá? Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, e filha dos homens, as filhas dos homens, tá? E delas geraram filhos, estes eram valentes, que houve na antiguidade varões de fama. Vejam bem que não há aqui, parece não haver nenhuma relação entre os Nephilim, tá? Certo? Os Ha-Nephilim, os gigantes. É importante a gente anotar isso aí. Os Ha-Nephilim, tá? Estavam na terra. O verbo estar, acompanhado de Va'eretz, né, na terra, naqueles dias e também depois. Depois do que? Depois que os filhos do Binei Elohim entraram em contato e tiveram filhos, que eram famosos. Então, uma leitura desatenta acha que a relação entre os filhos dos Elohim com as mulheres terráqueas geraram os Nephilim. Não. Eles já estavam aqui. Eles parecem ser uma outra classe de seres que apareceram aqui na Terra. Ok? E aí, já no versículo 5, então, e viu os Javé que se multiplicara a maldade do homem na terra. Tá? De novo, olha, bara eretes, tá? E todo desígnio do seu pensamento, de seu coração, era só maldade, todo dia, continuamente. Tá? Então, ele vai punir a humanidade por causa de uma coisa que não tinha nada especificamente a ver com os humanos. Qual é a ideia que isso nos traz? Que ele quis interromper uma evolução genética, tá? Uma evolução genética desses seres.
tá? Desses seres. E isso é muito interessante que a gente perceba, tá? E daí, esse texto é um dos textos mais espinhosos que existe para os tradutores de Bíblia. Muito, 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 muito espinhoso. Tá? Por quê? Eu vou ler um texto aqui de um artigo que diz o seguinte: afinal, por que esses poucos versículos são tidos como tão espinhosos? Tá? Entenda-se, espinhosos de interpretar, visto que em brevíssimas linhas compilou-se e consignou-se no texto canônico definitivo uma velha tradição, tá, já vista, referente à união sexual dos filhos de Deus às filhas dos homens. Os primeiros desceram à terra para copular com as belas mulheres, os Benei Elohim. Daí resultando o nascimento de uma geração ímpia. Então, Deus tinha filhos. O texto bíblico é inequívoco ao falar dos Benei Elohim. A única tradução possível mesmo é filhos de Deus. Apesar de que a palavra Elohim é plural. Seria muito mais cômodo filhos dos deuses. Era uma classe de seres, pessoal. Os Elohim já eram uma classe, e os filhos deles eram, por si só, uma outra classe. Extraterrestre? Não sei. Mas você pode concluir o que acontece. Acontece o seguinte, que a interpretação que se dá a esse texto é dizer que a união entre os Benei Elohim com as mulheres terráqueas gerou os Nephilim. Não, os Nephilim estavam na terra naqueles dias, não eram terrenos. E depois também, quando os Benei Elohim entraram em contato com as filhas dos homens. Então você percebe que não há uma relação causal, né, de casual, de causalidade, isto é, de causalidade. Tá? Não há relação de causalidade. Os Nephilim já estavam aqui. Eles não nasceram dessa união. E eles não são terrenos, porque o Adão é da terra, é terráqueo. Eles não, eles estavam aqui, né? Chegaram em algum momento aqui. E aí é preciso diferenciar os Nephilim dos Benei Elohim. Eles não são, aparentemente, pelo menos essa é a minha interpretação. Se alguém tiver uma interpretação outra, pode fazer aí no comentário, mas explique a sua interpretação, para que não fique aquela coisa, eu estou contestando uma coisa, mas não sei também dizer o que é. Então é possível que esses seres não tenham relação alguma de causalidade. Ok? Enquanto que os primeiros desceram à terra para copular, como é possível seres divinos unirem-se carnalmente a seres humanos? É porque eles não eram divinos. Aí é que está o problema. Desculpe a expressão, essa teologia está equivocada. Porque eles não eram seres divinos, cara. Todo o texto que eu li aí, na hora que Javé diz,
porque eles também são carne. Ó, o Javé criou eles lá no capítulo 2 de carne e osso. Os escritos gnósticos dizem que Yalda Baote teve ajuda todinha para montar o ser humano. Montar o ser humano como se montar uma máquina. Peça por peça. Ok? É como se já está dizendo, ele é carne, eles são carne também. Ó, nós estamos para diminuir o tempo de duração deles, né? Quer dizer, o ser humano, veja só, eles tinham tanta capacidade de manipular geneticamente, que na hora que ele diz assim, o meu espírito não permanecerá, é como se ele tivesse dito, porque lembrem-se que nos livros gnósticos, Yalda Baote sopra para dentro e passa o poder de Sofia para os humanos. Passa parte do poder que ele tinha da mãe dele, Sofia, para nós. Então, meus queridos, alguma coisa acontece no meu coração. Né? A teologia, ela não explica, ela complica tudo e ela faz o pior, ela manipula os textos ao seu bel prazer. Então, neste artigo, mas os seres divinos unirem-se carnalmente a seres humanos, no caso das mulheres, pode acontecer. Então, primeiro que eles não eram divinos no sentido de que eram anjos, né? Que é sempre ensinado para nós que anjo não tem sexo, não é macho nem fêmea, é assexuado, né? Não tem desejos sexuais, não tem... Isso aí é o que ensina, né? Você já percebeu isso, né? E Jesus, inclusive, vai reafirmar essa ideia quando ele diz que, falando sobre o divórcio, em que ele dizer, não, lá na eternidade eles serão como anjos. Esse como anjos dá a entender que Jesus está dizendo, não, lá eles não vão casar, nem vão descasar, nem falar de nada. Né? O que deve ser um tédio. Né? E aí, no mesmo artigo, diz o seguinte: olha o que os caras do artigo dizem. Presta atenção. A história, na verdade, por mais bizarra que pareça, insere-se no preâmbulo do dilúvio. Tá? Quer dizer, é uma introdução ao motivo por que esses seres quiseram destruir a Terra. Primeiro, o homem não tem nada a ver com a história. Tá? Claro que os terráqueos já tinham filhas e bonitas, naquela época já estavam por aí os homo sapiens. O que é que tem os humanos terráqueos terem filhos e terem filhas? E ainda por cima filhas boas, no sentido de eles perceberam que elas eram boas no sentido de copular para gerar filhos. Não tem no sentido de bela, de bonita. Elas são bonitas e tal. A história, na verdade, é mais bizarra, parece inserir-se no preâmbulo do dilúvio, pois na sequência, nos versículos 5 e 7 do mesmo capítulo 6, sugere-se que daquela união espúria nasceu uma geração perversa que só pensava o mal. É o que supostamente Javé está querendo dizer. Tá? Assim, Javé, irritado e arrependido de haver criado a humanidade, decidiu suprimi-la por afogamento. Nossa, isso é uma novidade, né? Deus mandar matar seres. Esse daí
se tivesse que ir para o tribunal de Haia, por genocídio, era colocar esse camarada aqui para ser julgado. Que o que matou de gente, que nós vamos ver em outros vídeos, referências a esses seres que os hebreus resolveram chamar ele de Deus, né? E ele se apresentou a eles como tal e ainda por cima com muita arrogância, né? O resto constitui a história de Noé. Aí de lá que vai continuar a história de Noé, que aparece uma figura boazinha, um ser que parece bonzinho e que Javé vai mandar ele construir. Essa história aí do Noé também contada pelos gnósticos, mas de outra forma. Não foi lá o Iau da Baote que foi lá dizer para o Noé, não, olha, vai ter um dilúvio, o bicho constrói uma arca para te salvar. Não, quem foi lá falar isso para Noé foi Nória. Uma das filhas de Adão. E nas tábuas da Suméria parece indicar que quem tenha procurado o Adão ou o Noé, mais especificamente a Noé, foi Enki, que era apegado à humanidade. Então ele resolveu, foi lá com ele e disse para eles, ó, Noé, é o seguinte, cara, eu quero salvar o máximo que eu puder pessoas. E os seres que entram em contato comigo contam uma história que eles tiveram que juntar várias naves para salvar o máximo de humanos que eles puderam. E quando as águas baixaram, eles não deixaram os humanos no mesmo lugar. Cada grupo foi deixado especificamente em áreas diferentes da Terra, para que continuasse a existência. A pedido de quem? A pedido de Sofia, ou de outros seres. Os seres que conversam comigo contam essa história de Noé bem diferente, mostrando exatamente que eles... foi muita gente salva, não foi só Noé, não. Muita gente se salvou. Em várias partes do orbe, muita gente foi salva. Tá? Antes de tudo, há um problema de antropomorfismo. Gente, é incrível como os teólogos, para justificar uma coisa, aí eles vêm com uma desculpa. Tá? Que é essa aqui, ó. É porque eles insistem em dizer que esse Javé é o Deus onisciente, onipresente, onipotente e pronto. Eles querem confirmar isso, solidificar essa ideia e, portanto, não estava sozinho. Com efeito, aí aqui ele vai colocar que os textos bíblicos falam do braço de Javé, do rosto de Javé, dos olhos de Javé, da boca, do ouvido, dos lábios e etc. Então ele diz que isso aqui é antropomorfismo. Ok? Não é, gente. Não é eu ia chamar um palavrão. Mas não é mesmo. Isso tem que ser lido literal. É porque é o seguinte, os caras quando querem, né, eles, quando é conveniente, eles lêem literal. Quando não é conveniente, eles lêem de forma simbólica. Então, quando se refere a Deus ter boca, tá? Ter nariz, tá? E olha só o que diz aqui, tá? No Salmo 78, 65.
Tá? No Salmo 78, 65. Eu vou pegar essa Bíblia aqui, ó. Bíblia de tradução brasileira, com introduções acadêmicas. Salmo 78, 65. Vamos lá ver. Salmo 78, 65. Vamos ver se tem alguma coisa. Então, o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que brada, excitado pelo vinho. Aí não, Robson, isso é simbólico. Javé não bebia vinho. Isso é só simbolismo, tá? Não, querido. Ele bebia vinho. Ele gostava de churrasco. Adorava uma carne gorda. Tá? Ele tinha boca, tinha ouvido, tinha tudo isso aí. Vamos parar com essa enganação do povo, né? Deixar de estar enganando o povo com uma ideia de Deus totalmente equivocada. Né? Ele vai dar, aqui no texto, aqui ele fecha a porta da arca de Noé pelo lado de fora. Tá? Ele inspeciona a cidade e a torre em construção, lá em Gênesis 11. Porque ele diz lá para os companheiros dele, para os arcontes, vamos olhar o que eles estão fazendo. Um Deus onisciente, onipotente, onipresente, tem que descer na terra para ver que os homens estavam construindo uma torre para chegar no céu? Que história é essa? É evidente que é literal. Eles tiveram que descer mesmo, porque eles não sabiam. E desceram o quê? A nave. Eles chegaram lá, vieram ver o que era que estava acontecendo. Os caras queriam construir uma torre que chegasse aos céus. Afinal de contas, eles queriam saber o que é que tinha lá. Né? E, mais do que isso, Javé aspira o odor e resmunga. Gênesis 8, 21. Eu vou pegar a Bíblia aqui. Tá? Por isso que eu tenho muitas Bíblias. Porque eu estudo, gente, eu me dedico a não cair mais na armadilha desse povo. E brevemente está chegando uma outra Bíblia para mim. Né? E diz assim: sentiu Jeová o suave cheiro e disse no seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa dos homens, pois a imaginação do coração do homem é má desde sua mocidade. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como acabo de fazer. Quer dizer, depois que Noé queimou lá um negocinho, um churrasquinho, uma carnezinha, ele se acalmou. Ficou calmo. Não, então, não vou destruir mais não. Tá? O antropopatismo também é evidente quando divide, por exemplo, que Javé sente alegria, arrepende-se, sente ira, perdoa, tem compaixão, vinga-se e assim por exemplo. Não é, não. Ele era assim, ele tinha um temperamento. O Deus do Antigo Testamento, gente, tinha um temperamento que, se você olhar
para um ser humano desse tipo, você vai dizer que ele é bipolar. Tá? A grande divindade bíblica, tampouco estava sozinha no céu. Claro que não. Existiam uma vastidão de seres. Tá? Ao contrário, compartilha sua morada com panteão numerosos, deuses que lhe eram subordinados e que lhe prestavam homenagem como verdadeiro rei celestial. Tá? Afora os Bene Elohim, havia os Malachim, mensageiros enviados, ou os tal chamados angeloi, ângelos, na tradução grega da Bíblia. Em grupos formavam o Datiel, Conselho Divino, a Kahal, a Assembleia, tá? E o Sod, o Círculo Íntimo, dos Kedoshim, dos chamados santos. Tá? E aí eu vi, tem um texto, né? Eu vi Yahvé sentado no trono, com todo o exército do céu diante dele, e sua direita à sua esquerda. Então, gente, vamos ser honestos e sinceros. O problema é que os teólogos vêm e dizem assim, olha, esses textos aí não podem ser entendidos literalmente. Eles têm que ser entendidos simbolicamente. E vejam, os Nephilim estão lá, já estavam, e o texto é muito claro. Eles estavam naqueles dias. Eles não eram especificamente daqui da Terra. É claro isso para nós. Tá? E Javé ele ama tanto a humanidade que ele resolveu culpar os humanos por causa da relação dos Bene Elohim com as mulheres, que começaram a gerar filhos, né? E esses filhos desses Bene Elohim com as mulheres humanas eram uma classe, os famosos, os de fama. Não tinha nada a ver com os gigantes, que os gigantes já estavam aí, já estavam na Terra. E os Nephilim, gente, de alguma forma, eles são seres, pelo que se percebe, eles não eram seres extraterrestres. Eles eram seres daqui da Terra, no sentido de que, em algum momento, eles foram gerados aqui na Terra, mas de alguma forma sumiram com eles. É muito engraçado quando eu vejo as pessoas perguntarem quem construiu as torres, as pirâmides, as grandes pirâmides. Ah, foram extraterrestres que construíram, foram alienígenas. Né? Tem até uma série na History, Alienígenas do Passado. Tá? Então, o que é que a gente deduz nesse pouco texto, nesse texto de, né, capítulo 6, de 1 a 4? É que ali tem dois grupos, os Bene Elohim, os filhos dos deuses, e os Nephilim. E os Nephilim, eles eram gigantes, que a palavra quer dizer gigantes. E não pensam que o dilúvio destruiu eles, porque nós vamos ver depois, tá? Que esses seres vão reaparecer na história. Ok? E eles deveriam ser bastante altos, no sentido de que é quase certo de que parte das construções que nós encontramos hoje foram feitas por eles. Tá?
porque eles eram, de alguma forma, não seres de fora, né? Certo? Então, nós precisamos ter uma análise clara sobre esse texto, porque quando o livro de Enoque narra a vinda dos sentinelas, que são os mesmos Bene Elohim, e eles vêm para ter relação com as mulheres da terra, eles, Samiasa, que é o líder deles, tá? Que não era o anjo de coisa não, porque se fosse anjo não podiam ter. A teologia diz que anjo não pode ter filho, gente. Eu temo muito que um dia as pessoas vão acordar e perceber que isso não é real. Fantasia teológica. Então Samiasa lidera um grupo de seres que vem, que é a mesma história que a Bíblia está contando, só que Enoque narra a vinda, eles têm esse copulo, né? Vão a um monte onde eles fazem um acordo, tá? E eles ensinam os humanos um monte de coisa. Ensinam os humanos a arte da guerra, ensinam os instrumentos de tocar, ensinam magia, ensinam uma série de coisas, astrologia e tudo mais. Tá? Mas se você pegar o livro de Enoque e ver o que está acontecendo com Enoque está sofrendo uma abdução, ele vai numa espécie de nave e vai vendo as várias... O pessoal diz, né? Ele vai saindo da Terra para outros planetas. Eu não acredito especificamente nisso. Acho que ele viu outras coisas mais, né? Ele vai narrando até o 10º céu, aonde ele foi. E o certo é que a própria Bíblia diz que Enoque andou com Deus e eles os levaram. Quem os levaram? Esses seres. Enoque não morreu. E eu falei aqui num outro vídeo sobre que o que a encantaria fala é que geralmente quem passa para a encantaria não morre. Tá, tem exceções. Mas a grande maioria dos encantados não morreram. Isso é a encantaria brasileira lá do Prante, né, que eu li aqui, e Reginaldo Prante, né, ele narra essa história, que é cultural na Amazônia, certo? E que, se você for ver, tem alguma coisa a ver com as histórias do Enoque, do Elias, de Moisés. Esses 3 seres são levados e aparentemente vão para algum lugar onde não morrem, não passam pela morte. O livro de Urântia chama isso de fusionamento. A fusão é quando os 3 elementos da natureza humana se fusionam sem precisar o ser humano passar pelo estágio de morte. Tá? Ok? Eu vou deixar para um próximo vídeo a gente continuar falando sobre essa questão eu quis abordar essa questão dos Nephilim, e no próximo vídeo nós vamos falar outras situações relacionadas à Bíblia e ver o que nós podemos extrair da Bíblia como resquício da possibilidade de existência de seres extraterrestres. Ok? Então,
se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, tá? Deixe seu joinha e até o próximo vídeo, tá bom? Forte abraço.